A paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria tê-lo conosco para estudarmos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Diácono Diego Moraes. Eu sou Isaías Nascimento, professor também da EBD. E nós falamos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Boa Esperança, que fica em Parnamirim, aqui no Rio Grande do Norte, onde somos pastoreados pelo pastor Georgen Moutinho. Fique conosco até o final, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas. Nosso intuito é a exposição da Palavra de Deus. Pois bem, o tema da lição dessa vez é o propósito de missões. É a lição de número 13 da nossa revista, a revista em que estamos estudando sobre missões. E o texto áureo dela se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, onde está escrito: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. A verdade prática vai nos ensinar que pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Vocês lerão a leitura bíblica em classe lá em Apocalipse, no capítulo 5, dos versículos 9 até o 14. Pois bem, queridos, nessa lição nós começamos a sumarizar tudo que tem trazido essa revista até aqui. Perspectiva de missões da igreja local, missões transculturais, os aspectos que envolvem o exercício missionário. E agora chegamos nesse ponto em que, teologicamente, o comentarista da lição vai nos levar a compreender o propósito de missões. Nós vamos entender, sob a luz das Escrituras, o que Deus quer com missões e missionários e também a igreja. Veja o que o comentarista diz aqui no primeiro parágrafo da introdução. O propósito da Igreja de Cristo nesse mundo é o de proclamar a mensagem da salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. Então, a gente que vinha cercando esse tema por todos os lados, agora vamos chegando no cerne dessa questão ou dessa temática que é missões. Qual é o seu propósito? Amém. Qual é o seu alvo? Não é isso? Isso é o que trata o nosso primeiro tópico, que fala sobre o alvo da obra missionária. Como o Diego já colocou aqui, o cerne, né? Aquilo que é de principal no contexto da obra missionária. O fundamento da realidade salvífica. Então aqui, meus queridos irmãos, o nosso autor ele traz a base aqui, o capítulo 5 de Apocalipse, que diz assim: digno és, Senhor, de abrir o livro e desatar os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui é o resultado, veja, aquilo é o alvo, é o cerne mesmo, que tem de principal o resultado produzido pela obra missionária na nossa vida, que iniciou com a morte de Cristo Redentora na cruz do Calvário. Então, o grande alvo da missão é alcançar pessoas para que elas venham ao pleno conhecimento da salvação. A remissão já foi realizada na cruz do Calvário. Basta que nós, como igreja, tenhamos essa convicção que temos que levar a mensagem do Evangelho para toda e qualquer criatura, não importando etnia, sexo, raça, não, mas sim importando o amor pela alma. Então, o alvo da obra missionária é realmente o alcance de mais e mais pessoas para a obra de Cristo Jesus ser concretizada aqui nessa terra. Exatamente. E não é um exagero dizer que essa é a missão primária da igreja. Muitas pessoas têm confundido e tentado desviar a igreja do seu principal propósito, que é levar o evangelho. Existem ventos que tentam desviar a igreja desse propósito para
que o seu esforço seja dividido e seja levado a outras áreas que são nobres. Por exemplo, a área social ou de amparo são parte acessória da igreja. Nós precisamos entender que a mais urgente necessidade do ser humano não é um prato de sopa ou um cobertor. Embora essas coisas sejam muito importantes, a salvação da alma, que é uma consequência eterna, sim, deve ser encarada como a coisa mais importante, sobremaneira, de forma sublime. E no segundo ponto nós vamos entender por que Jesus deu essa missão primária para a igreja. Ao dizer que toda criatura deveria ser alcançada pelo Evangelho, Jesus deixa claro que deveria haver um esforço contínuo da igreja e de quem se dispusesse a seguir os seus passos para levar o Evangelho para além fronteiras. Isso está na natureza, queridos, do Evangelho. Na verdade, Jesus asseverou aos seus discípulos que aguardassem em Jerusalém, mas seria uma dinâmica tão natural que ele disse que eles aguardassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para que então, naturalmente, de forma centrífuga, o Evangelho fosse se expandindo de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa premissa permanece a mesma. Mais uma vez, obras sociais e outros esforços da igreja muitas vezes são louváveis. Verdade que Tiago diz que a fé sem obras é morta, mas precisamos ter essa noção de quão primário é anunciar o Evangelho. Jesus deixa claro que as boas obras deveriam ser motivo de glória a Deus pelos homens, ao nos ver fazendo elas. Somos chamados para essas boas obras, mas de forma como uma ordenança, só a pregação do Evangelho como primária. Paulo, em 1 Coríntios 9,16, que é o texto áureo da nossa lição aqui, vai dizer o seguinte: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E, queridos, a análise do que está sendo dito aqui pode levar alguns leitores a entender que isso era porque era um chamado particular ou específico de Paulo. Não. Mas não se trata disso. Ele está reconhecendo a sua obrigação, mas todo cristão também está sujeito à mesma obrigação teológica, à mesma ordenança. Levar o Evangelho a toda a criatura. Amém, meus irmãos. E assim chegamos no nosso segundo e último tópico da nossa lição, que diz assim: pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo o cristão, né? Então, já pegando aqui um gancho no que Diego falou em relação a Paulo, Paulo era parte de um todo. Esse todo é a igreja. Esse todo é a igreja que vai ser arrebatada para encontrar com o noivo nos ares. Então, o apóstolo Paulo fazia parte desse todo. Todos nós que temos realmente confessado a Jesus Cristo como Salvador, também fazemos parte desse todo. A mesma responsabilidade que decaía sobre os ombros do apóstolo Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, também recai sobre o meu e o seu ombro. Temos que estar muito atentos para isso, porque Deus irá cobrar de mim e de você se nós, em alguma ocasião, poderíamos ter levado a palavra do Senhor e negligenciamos essa urgência, essa realidade. O Senhor irá cobrar o sangue que se perdeu a não ouvir a mensagem do Evangelho, né? Então, meus irmãos, nosso autor, ele deixa isso aqui nesse primeiro subtópico, que ele fala assim: qual é a nossa disposição? Ele deixa isso muito bem claro. Ele nos traz essa reflexão. O que nós estamos fazendo como igreja? Será que os jovens da nossa igreja se sentem realmente dispostos a levar a palavra do Senhor no contexto que eles vivem?
Será que nós estamos produzindo realmente mais e mais obreiros convictos da sua missão para pregar o evangelho a toda criatura? O que nós estamos fazendo como igreja do Senhor diante dessa realidade de pregarmos o evangelho? É claro, é óbvio que nós sabemos que Deus ele tem um controle irrestrito, total da história da humanidade. Não foge do Senhor. Nós sabemos disso. Porém, ele deixou muito bem claro em sua ordenança para a igreja dar continuidade àquilo que Jesus Cristo fundou nessa terra, que foi a pregação do Evangelho. Como está a minha disposição para pregar o Evangelho? Como está a sua disposição para pregar o Evangelho? Será que eu tenho mesmo colocado isso como uma primazia, Diego, na minha vida? Será que eu tenho observado isso como algo primordial para mim? Será que eu tenho aberto mão de coisas que são até importantes, mas que são periféricas, não são fundamentais, como é a pregação do Evangelho? Como está a minha e a sua disposição? Esse é o resumo, Diego, desse primeiro subtópico, desse segundo tópico da lição. Pois é, muito importante destacar o que está em destaque aqui. Se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Exatamente. Negligentes. E é uma realidade que é descrita nas Escrituras. Se o ímpio estiver no seu caminho e ouvindo a mensagem negá-la, né, quem entregou a mensagem estará de mãos limpas. No entanto, se ele receber, glória a Deus por isso. Mas ainda existe o caso em que o ímpio está no seu pecado e não há quem condene. Aí o sangue dele vai estar nas nossas mãos. Isso é muito sério, queridos. E a gente precisa atentar para essas coisas. A Bíblia nos diz, Deus, só pegando mais uma vez aqui, que aquele que ganha almas, sábio é. Então, é realmente uma necessidade a igreja pregar e ganhar almas para o reino de Deus. Exatamente. E eu sou testemunho de que quando a gente ora, pedindo ao Senhor oportunidade para falar do seu amor, as oportunidades aparecem. Vivemos em uma batalha espiritual, queridos. A pedir essa oportunidade, às vezes, é a deixa que o Espírito Santo de Deus quer para que aquela oportunidade no trabalho surja, né? Para que aquele amigo angustiado que o procurou tenha a chance de ouvir o Evangelho. Quando nós oramos nesse sentido, as oportunidades aparecem. E no segundo ponto desse segundo, que é também o último tópico dessa lição, nós vamos ver, pois me é imposta essa obrigação. Se você observar bem, na verdade, esse é o destaque do versículo, que é o texto áureo da nossa lição dessa semana. Paulo fala isso. E aqui o comentarista da lição, que parece ser um adepto da técnica de repetição, né, da didática, repete 1 Coríntios 9,16, que é o texto áureo da nossa lição. E aqui destrinchamos isso, porque, como dissemos, quando Paulo faz essa afirmação, nós precisamos entender que existem aqui imbuídos nesse texto dois sentidos muito claros. Primeiro, a obrigação e segundo, a punição. Existe uma relação de justiça quando nós somos alcançados pelo Evangelho de também nos preocupar em alcançar outras vidas. E precisamos ter essa noção muito clara de que fomos alcançados com uma riqueza, uma graça inesquadrinhável e por isso é também exigido muito de nós. Perceba que é uma questão de justiça, porque ao que muito é dado, muito também é cobrado. Sim. E o que pode ser mais precioso, mais valoroso, mais sublime e supremo para um ser humano do que a salvação em Cristo Jesus, do que a restauração do seu relacionamento com Deus. Isso traz ao destaque essa realidade. Ao que muito é dado, muito também será cobrado. É por isso que Paulo diz, isso é uma obrigação que me foi imposta. E aí nós precisamos refletir sobre esse versículo.
Porque é verdade que o ministério de Paulo não é o mesmo ministério que ele entregou para mim, para o nosso irmão Isaías, para o operador de câmeras aqui do EBD Estudo, nosso irmão Salomão. Não é. Exatamente. Não é. Cada um tem um chamado específico, queridos. Mas é muito importante entender que cada um vai ser cobrado conforme aquele chamado específico. Algumas pessoas vão receber 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, mas cada um será cobrado conforme o que foi entregue. E é interessante observarmos isso, que é possível ser zeloso. Esse é o ideal, ser zeloso mesmo com 1 talento, 2, 3, ou muitos, conforme a vontade de Deus. E ter noção do chamado é o primeiro passo para nós cumprirmos com excelência. Cumprirmos com excelência. Perceba que nem todos vão ter o chamado de missões transculturais, mas todos somos chamados a atravessar a rua onde moramos, a falar com um vizinho da nossa casa, com um colega no trabalho. E há para cada um de nós um chamado específico. Paulo mesmo diz que uns são chamados para doutores, para mestres, para ministradores, professores, de forma que a multiforme graça de Deus se manifesta especificamente para cada um. Mas todos temos uma chamada em comum, que é anunciar o evangelho para o mundo perdido. Se há diferenças nos chamados, pelo menos uma coisa é uma base comum. O chamado para anunciar o evangelho. Algumas pessoas vão ser chamadas para fazer isso em outro país, em outro estado, algumas em outro bairro e outras, muitas, na sua rua, no seu trabalho. Mas o importante é saber qual é o nosso chamado como primeiro passo para cumpri-lo com excelência. Entendendo o que está descrito aqui por Paulo. Existe uma obrigação e uma punição para quem não for zeloso com aquele chamado ou talento que Deus o entregou. Amém, meus irmãos. E é interessante você perceber que o que é necessário que tenhamos na obra do Senhor, seja em qualquer área que venhamos atuar, é a disposição de fazer. Deus quer que você tenha realmente a disposição, está realmente ali à disposição da igreja para realizar a obra do Senhor de todo o seu coração. Então, se você não se sente um comissionado a pregar o Evangelho, comece a orar por sua própria vida. Comece a pedir ao Espírito Santo que ele desperte isso no teu coração, para que você tenha a disposição e a alegria, a felicidade de reproduzir a mensagem que um dia lhe alcançou, que lhe transformou, e que pode alcançar e transformar todo e qualquer pecador. Tenha a disposição de pregar o Evangelho. Assim, meus queridos, chegamos aqui à nossa conclusão nesse estudo de hoje sobre a 13ª lição, que fala também de mais aspectos, mais aspectos da obra missionária, que, como já foi colocado aqui, é realmente o cerne das funções da igreja nessa terra, iniciada por Cristo, foi dada a continuidade pelos apóstolos e chegou até mim e até você essa responsabilidade. Deus quer que você faça com amor. Amor. Diz assim nossa conclusão, meus amados. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Redenção, transformação, justificação e salvação. Esse é realmente o propósito. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. E essa imposição, meus queridos, ela gera no crente realmente uma alegria de fazer, uma alegria de estar à disposição. Como já colocamos aqui, ore para que o Espírito Santo realmente desperte isso
no seu coração. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Você não precisa, meu amado amigo, querer realmente sair. Você pode, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, ter essa disposição de pregar o Evangelho. E você pode até pensar assim, mas eu prego, Diego, eu falo para as pessoas, mas ninguém se converte, ninguém dá atenção para mim, ninguém quer ouvir a palavra de Deus. A nossa função é pregar o Evangelho. Aquele que convence o pecador não é eu, não é você, não é o pastor, não é a igreja, mas sim o Espírito Santo de Deus. Ele quer usar você, quer usar a mim para isso. Façamos a nossa parte e que venhamos deixar a parte do Espírito Santo, que é a parte de salvar realmente o homem, aplicar o Evangelho ao seu coração com ele. Mas a nossa disposição tem que existir. Diz aqui mais abaixo, em qualquer lugar que o pecador se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da igreja. Então, que você possa se sentir comissionado, meu querido ouvinte, a estar à disposição da obra do Senhor. E com isso nós finalizamos, Diego, mais uma aula do nosso programa EBD em Estudo. Reiteramos aqui a necessidade de você compartilhar essa aula, de você curtir aí, para que essa plataforma veja que tem relevância esse assunto e que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho, porque isso aqui também é evangelização. Isso aqui também é propagação da obra missionária que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe o teu ministério, e que Ele coloque no teu coração a urgência de pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Amém. Amém.